Olá, turminha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, retomaremos algumas características do gênero textual poema. Abra o LDI de vocês na página 4 e em cima coloquem a data de hoje. Com o livro aberto na página 4, eu quero que vocês observem essa ilustração. O que você consegue ver nesta imagem? Qual é o lugar em que as crianças estão? O que as crianças estão fazendo? Bom, eu consigo ver que as crianças estão em uma sala de aula. Mas o que elas estão fazendo? Elas estão pendurando papéis e livrinhos em um varal. O que tem escrito em cima deste varal? Troca-troca de poemas. Observem que no fundo da sala nós temos outro varal. Em cima está escrito Varal de Poemas. Tente ler o que está escrito nestes papéis que eles estão pendurando nos varais. Procure identificar uma palavra em comum em todos esses papéis pendurados. Qual será a palavra que eu vou encontrar em todos eles? Vamos ler? Troca uma dobradura por um poema de Elias José. Troco um poema por uma dobradura de barquinho. Troco um poema por um papel de carta. Troco um poema por um gibi. Troco este papel de carta por um poema de Sidónio Muralha. Troco esse gibi por um poema de Ricardo Azevedo. Bom, a palavra que temos em comum em todos esses papéis é a palavra poema. Poema é um gênero textual que apresenta algumas características. Ele é um texto literário, geralmente escrito na forma vertical, um verso embaixo do outro. Ele ocupa o espaço do papel de variadas maneiras, versos e estrofes de tamanho e números diferentes. Se organiza em torno de um tema, e este tema, geralmente, nós identificamos logo no início pelo título. Tem a rima como uma de suas características, mas não obrigatoriamente. Ou seja, podemos encontrar rimas em alguns poemas e em outros não. Requer a leitura em voz alta para que se perceba melhor o ritmo dos versos. No poema, nós usamos uma entonação diferente. Nós não lemos um poema como lemos uma lista de supermercado, como lemos uma receita, ou uma entrevista ou uma reportagem. O poema exige uma entonação declamativa, ou seja, nós declamamos um poema de maneira que se perceba melhor o ritmo dos versos e até mesmo das rimas. Hoje nós iniciaremos o capítulo 4, de verso em verso. Na página 5, coloquem a data de hoje. Neste capítulo, por meio da leitura de poemas, você vai conhecer um pouco sobre o cotidiano de uma aldeia indígena. Olha só que legal! Neste capítulo, nós não falaremos apenas de poemas, mas também iremos conhecer um pouco do cotidiano de uma aldeia indígena. Muito bacana, né? Roda de conversa. Converse aí com um adulto que está perto de você sobre as questões a seguir. Letra A. Você sabe o que é um poema? Tente explicar para este adulto o que é um poema. Letra B. Para que ele serve? C. Sobre o que fala? D. Você conhece algum livro de poemas? E.
Como são chamadas as pessoas que escrevem poemas? Muitas dessas questões nós vimos no vídeo anterior. Agora é a sua vez de conversar e falar um pouco sobre poema com o responsável que está aí junto com você. Infelizmente, não estamos em sala de aula e não poderemos fazer isso pessoalmente, um com o outro. Então, reflita sobre essas perguntas com a mamãe ou com o papai ou com o adulto que está te acompanhando. Agora, na número 2, ouça com atenção o poema que a professora vai recitar. E o poema é este: Convite. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é a água sempre nova, como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Este poema foi escrito por José Paulo Paes e foi retirado do livro Poemas para Brincar. Este livro foi publicado em São Paulo pela editora Ática no ano de 1991. Este poema está na página 3 deste livro. Que lindo este poema, não é mesmo? Bom, as pessoas que escrevem poemas são chamadas de poetas ou poetisas. Os poemas expressam emoções, sentimentos, visões diferentes da realidade por meio de versos. Recitar é o mesmo que declamar. E vocês viram que a entonação da leitura de um poema é diferente. No nosso grupo, eu irei deixar uma cópia desta imagem para que vocês possam utilizá-la para responder as próximas questões. Agora, na letra A, escreva o que se pede sobre o poema recitado. Escreva o título do poema, o autor e o título do livro. Na letra B, você sabe recitar algum poema? Recite-o para os colegas. Aqui, vocês farão o seguinte: eu irei deixar também no nosso grupo um poema de Vinícius de Moraes, com o título As Borboletas. Vocês irão gravar um vídeo ou um áudio recitando o poema que eu vou deixar no nosso grupo. Lembrando que o poema para ser gravado o vídeo ou o áudio é o de Vinícius de Moraes, aquele que terá os desenhos das borboletas, tá bom? Número 3. Que tal ir até a biblioteca e escolher um livro de poemas? Selecione um poema do livro para copiar no álbum da turma e depois recite para os colegas. Aguarde as orientações do professor. Infelizmente, nós não faremos a número 3, pois nós não estamos em sala de aula e também não iremos produzir este álbum da turma. Nós faríamos se estivéssemos em sala de aula, tá bom? Então, aqui na página número 5, respondam ao número 2. Preencham todas as informações solicitadas na letra A. Na letra B, você irá usar o poema de Vinícius de Moraes, As Borboletas, e gravar um áudio ou um vídeo e me enviar no meu número privado, tá bom? Agora, na página 6, coloquem a data de hoje. A leitura entrou na roda. Poema número 1. Leia silenciosamente os poemas a seguir. Aguarde as orientações do professor para fazer a leitura em voz alta com os colegas. Bom, novamente aqui nós não poderemos fazer tudo o que se pede, mas vocês já receberam a orientação de me enviar um áudio ou um vídeo recitando um poema que eu solicitei referente à página 5. Agora, aqui na número 1, vocês irão ler somente para vocês, aí, em voz alta. Não precisa enviar um vídeo para a professora, tá bom? Leiam estes 3 textos, texto 1, texto 2 e o texto 3. Eu vou fazer a leitura para vocês,
mas eu farei a leitura de uma forma diferente. Nós sabemos que para recitar um poema, devemos usar a entonação adequada. Casa para morar. Junta sapé, junta taquara, junta vara, junta graveto. Junta barro, junta cipó, junta piaçava, oca, oca, oca. E se eu lesse diferente? Um exemplo. Se eu lesse muito rápido. Vamos lá. Casa para morar, junta sapé, junta taquara, junta vara, junta graveto, junta barro, junta cipó, junta piaçava, oca, oca, oca. Ficou legal? Não ficou legal, né? E se eu lesse como se eu estivesse lendo deixa eu me ver, uma reportagem ou uma lista de supermercado? Ou se eu lesse bem devagar, será que ficaria legal? Vamos ver. Casa para morar. Junta sapé, junta taquara, junta vara, junta graveto, junta barro, junta cipó, junta piaçava, oca, oca, oca. Nossa, ficou horrível, não é mesmo? Não, definitivamente não. Poema deve ser recitado com a entonação adequada. De outra forma, o poema fica feio, ele perde a sua beleza. Então, façam as leituras do poema 1, que é o texto 1, o texto 2 e o texto 3. Todos esses poemas foram escritos por Márcia Leite e Tatiana Mois, retirado do livro Poeminhas da Terra, publicado em São Paulo pela editora Pulo do Gato no ano de 2016. Estes poemas estão na página 6 e 7, 12, 13, 18 e 19. Bom, aqui eu já li o texto 1, até de formas diferentes, mas vou ler agora então o texto 2. Brincadeira. Curumim, peteca, curumim, peteca, curumim, peteca. Ei, posso brincar também? Na cuia. Genipapo com açaí, pitanga com guaraná, pequi com abacaxi, jabuticaba com cajá. Na página 7, coloquem a data de hoje. Poema é um texto literário geralmente apresentado na vertical, um verso embaixo do outro. Os versos se organizam em estrofes, que são separados por um espaço em branco. Vocês também viram essa explicação no vídeo anterior. Caso tenha alguma dúvida ainda sobre versos e estrofes, pode me chamar no privado, que a professora ficará feliz em esclarecer, tá bom? Número 2. Sobre essas informações, faça o que se pede. Letra A. Volte aos poemas e contorne as estrofes com lápis de cor. Use um lápis de cor escuro, tá bom? Então, você irá voltar lá na página 6 e contornar o conjunto de versos, ou seja, cada estrofe, tá bom? Letra B. Numere os versos. E o que são versos mesmo? É cada linha do poema. Então, em cada linha você irá colocar um número, tá bom? Aqui no texto 1, você irá iniciar a partir do número 1. No texto 2, também a partir do número 1. Não é seguindo a sequência do texto 1, não, tá bom? Comecem a numerar os versos depois do título. O título é o título, não é um verso do poema. É outra parte do poema, ok? Pausem o vídeo e façam o que se pede na número 2. Agora, na letra C,
preencha o quadro com a quantidade de estrofes e versos de cada um dos poemas. Aqui nós temos um quadro dividido com as seguintes colunas: texto 1, texto 2 e texto 3. Nas linhas, vocês irão colocar as informações de acordo com a quantidade de estrofes do texto 1, 2 e 3 e a quantidade de versos no texto 1, 2 e 3. Pausem o vídeo e preencham corretamente este quadro. Letra D. Você observou que algumas palavras estão destacadas com cores diferentes nos poemas? Vamos voltar novamente nos textos. Aqui, no texto 1, temos a palavra junta, com a cor verde. Por que será que essa palavra se repete tanto e por que será que ela está na cor verde? Vamos observar com mais atenção. Na frente das palavras junta, o que nós temos? Junta sapé, junta taquara, junta vara, junta graveto, junta barro, junta cipó, junta piaçava. O que nós temos em comum em todas essas palavras? Nós sabemos que todos estes elementos são retirados da natureza. E qual a cor que nós usamos para representar a natureza? A cor verde, né? Então, a palavra junta está na cor verde para destacar que todos esses elementos são retirados da natureza. E no texto 2, a palavra que está na cor diferente, qual é? Peteca. Veja que a palavra também se repete. Curumim peteca, curumim peteca, curumim peteca. Ei, posso brincar também? Por que será que a palavra peteca se repete tantas vezes depois da palavra curumim? Você sabe o que é curumim? Curumim é a criança indígena. E o que é mesmo uma peteca? Peteca é um brinquedo da cultura indígena, aquele brinquedo que nós usamos para tapear embaixo dela. Nós batemos por baixo da peteca com o objetivo de não deixá-la cair, jogando um para o outro. Por que então curumim, peteca, curumim, peteca, curumim, peteca? Essa repetição nos leva a entender que há vários curumins brincando com a peteca, um jogando a peteca para o outro. E olha só o que aparece no final. Ei, posso brincar também? Quem será que apareceu no final desta brincadeira? Eu acho que foi outro curumim. O modo como cada poema é organizado é tão importante quanto o tema, o assunto tratado nele. Agora, na número 3, ligue o título de cada poema ao tema nele trabalhado. Nós temos aqui então os títulos dos 3 textos, ou seja, dos 3 poemas. Casa para Morar, que é o texto 1, Brincadeira, que é o texto 2, e Na Cuia, que é o texto 3. Do outro lado, nós temos os temas abordados em cada um destes poemas. Você irá ligar de acordo com o tema ao título. Como tema, nós temos a alimentação, lazer e moradia. Ao finalizar a número 3, vocês irão me enviar as fotos da página 5, 6 e 7 em meu número privado para que eu faça as correções. Aguardo o retorno de vocês e encerramos aqui a aula de língua portuguesa de hoje. Até o próximo vídeo!